Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Dependente do horário que vocês vão assistir, sendo dia, tarde, manhã ou até mesmo agora, estamos acompanhando aqui. Quem está falando é o Elton. E mais uma vez a gente trazer um assunto aí um pouquinho meio, vamos dizer assim, irritante já para os meus ouvidos, para os ouvidos do nosso amado irmão Cláudio, que está aqui junto comigo aqui. Uns assuntos aí que estão curtidos aí na internet aí, tá muito pertinente aí, sendo que é um assunto muito deturpado, muito mentiroso, falso, né? Chega a ser até ridículo de a gente assistir, acompanhar pessoas que são altamente ignorantes, pessoas manipuladoras, né? Vamos dizer assim, pastores da internet, do YouTube, pastores youtubianos, que vindo falando as falácias aí, né? Acerca das coisas que existem aqui no nosso país aqui. E, no entanto, o título é esse: Os índios no Brasil são as tribos de Israel? Zumbi dos Palmares é o apóstolo Paulo? Pergunto a vocês, irmãos. Será que os índios do Brasil são as tribos de Israel? Conforme algumas pessoas mentirosas manipuladoras dizem por aí? E o zumbi os Palmares era o apóstolo Paulo? Nessa live a gente vai mostrar os fatos aqui, esclarecer algumas falácias aí e mostrar a verdade para vocês de forma coerente e que possa vocês ter ciente da, da, dos absurdos que vem passando aqui na internet sobre esses assuntos aí, dessas pessoas que querem incutir ignorância por parte do povo que segue eles. E, enfim, mas vamos lá, né? Apresenta aí, irmão Cláudio. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Elton. É prazer estar participando desse evento. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa madrugada, né? Não sei o momento que outras pessoas e todas as pessoas vão estar assistindo aqui a este material. Então já deixo um complemento já geral para todo mundo, né? Porque às vezes quem vai assistir já é de manhã e a gente está falando boa noite, né? Então, boa noite para você que é de boa noite, para você que é de bom dia, para você que é de boa tarde e para você que é de boa madrugada. E voltando aqui, o Elton, quero agradecer aí o convite por participar dessa live e eu acredito que vai ajudar a clarear algumas dúvidas, né? Algumas questões que, que realmente são extremamente preocupantes. Eu sou uma pessoa que sempre respeitei e respeito as opiniões de toda e qualquer pessoa. Para mim, não me importa o que elas façam de suas vidas, o que elas entendem que é melhor para as suas vidas, os seus credos, suas crenças. Para mim, isso é indiferente. Para mim, não há qualquer influência direta. Antes de prosseguir aqui, eu peço para todos vocês, né, que estão acompanhando, vocês vão, de vez em quando, vão estar ouvindo uns barulhos por aqui, de carro, né, carro, às vezes pessoas passando na rua, que aqui, onde eu estou, aqui na minha casa, bem na porta da rua, bem próximo, aqui movimentação comercial, é um negócio de louco, vamos dizer assim, né? Então, vocês ouviram uns barulhos aí de carro, algumas coisas assim, não se assusta, não. Então, voltando aqui. O tema desse Hangout é bem interessante, né? Os temas são bem interessantes, onde vamos verificar se essas informações que começam a circular pela internet, se elas realmente há um cunho de veracidade, né? Porque eu penso assim,
as pessoas precisam ter responsabilidade naquilo que elas vão falar ou pretendem dizer. Porque, assim, eu falar para quem já sabe, que pode me confrontar, que pode me trazer algum conflito de informação, é muito mais fácil. Por quê? Porque aí você cria um debate. Agora, quando você fala para pessoas que não conhecem, para pessoas que estão em busca de um conhecimento, de aprender algo que julga para elas ser importante, é muito mais complicado. Por quê? Porque fica fácil para quem está falando e difícil para quem está ouvindo. Por quê? Porque ela só tem aquela expectativa da seguinte questão: bom, eu não sei disso, então, de repente, é verdade. Muitas das vezes, o Elton e demais irmãos, as pessoas falam assim: sobre tal assunto eu quero fonte. Beleza. Aí você vai dar a fonte, você passa a fonte para a pessoa. Só que aí, você passa a fonte e a pessoa sequer analisa a fonte que você deu, porque até a fonte que você passa também já não é bem assim. Ela vai pegar aquela fonte e vai passar para uma outra pessoa que fala de assuntos parecidos ou similares, avaliarem para ver se aquilo ali procede ou não. Aí o que acontece? Aí essa outra pessoa que vai defender a tese dela, a todo preço, a todo custo, ela vai trazer um outro entendimento e vai bagunçar a cabeça dessa pessoa. Então, eu peço até para você que está acompanhando essa live e que vai acompanhar as coisas que nós vamos falar aqui, que você reflita e faça as suas próprias pesquisas. Façam as suas próprias experiências existirem. Não fique 100% no que no que o irmão Elton vamos falar aqui, não. Mas utilize o que nós vamos falar aqui para confrontar o que você supostamente já sabe e verificar se tem realmente veracidade ou não. O nosso objetivo aqui não é confrontar ninguém, não é atacar ninguém, não é querer se passar pelos bambambãs, nada disso. O nosso objetivo aqui é simplesmente ajudar na evolução das pessoas. E por isso, tanto eu quanto o irmão Elton, estamos aqui justamente para isso, né? Esclarecer, com certeza, muitas coisas relacionadas a esses assuntos que eu julgo ser muito importantes e muito sérios, né? Então, eu vou trazer a minha opinião dentro do conhecimento que tenho sobre isso, e assim também o irmão Elton, eu vou trazer a opinião dele sobre o conhecimento que ele tem. Lembrando, tudo que você vai ouvir aqui é informação que foram pesquisadas, que foram confrontadas, né? Foram buscadas a fundo, entendeu? De uma forma que muita gente não vai, muitos aí que estão aí no YouTube ganhando dinheiro, pedindo dinheiro, vivendo às custas mesmo das pessoas, pedindo ajuda de canal, ajuda não sei do quê. Nós não pedimos nada. Tudo isso é de graça, toda a informação é gratuita, tá? Eu e o Elton, nós não vamos pedir nada em troca para vocês. Nada em troca para você. Apenas que você faça e crie a sua própria experiência e verifique se o que a gente vai falar aqui realmente procede ou não com o que você já conhece. Bom, Elton? Com certeza, Claudião. A gente deixa ciente dessa seguinte maneira. A gente apresenta aqui as coisas, estudos verídicos, comprovados e reais, de questões egocêntricas de pessoas que querem induzir você a acreditar numa suposta tese e fazer você ajudar ela de uma forma financeira. A gente não está pedindo nada, a gente não está pedindo dinheiro, a gente não está pedindo nada para vocês, muito pelo contrário, a gente está trazendo informações para vocês. E essas informações, né, assim como eu disse no último live, a gente traz mais informações, vamos dizer assim, os resumos que nós estudamos, que nós pesquisamos, e a gente pede para vocês pesquisarem mais de questões mais complexas, entendeu? Mais a fundo nos estudos. Porque o nosso propósito aqui é fazer você pesquisar, você buscar a verdade. Não ficar
em cima de mentiras, de questões criadas por pessoas egocêntricas que acham que estão enganando, fazendo você de palhaço. Diz aí, Marco. Assim, só dar um adendo no que você está falando aí. É o seguinte, você falou uma coisa aí da questão de as verdades, né? O que mais eu vejo na internet são pastores youtubianos dizendo que tem a verdade. Só que uma coisa é certa. Quando a verdade aparece, ela não traz nenhum tipo de... como é que eu vou dizer para você? Ela não deixa dúvidas. Quando aquilo que se fala e que se ouve é verdadeiro, você não consegue encontrar... como é que eu vou dizer para você? Falta de conexão. Você vê que tudo se encaixa, tudo se enquadra, tudo se junta. É um quebra-cabeça perfeito. Então, você olha o lado B está dizendo que tem a verdade. Aí você olha para o lado A, tem a verdade. O C, quer dizer, todo mundo tem a verdade. Aí, na final, eu pergunto, qual é a verdade? Alguém vai falar a verdade. Agora, só que, infelizmente, o irmão Elton, as pessoas preferem, as pessoas que eu falo assim, né? Uma grande parte das pessoas, porque quando fala as pessoas, está falando todo mundo, né? Eu sei que não são todos. Grande parte das pessoas que buscam informação na internet, elas não gostam de fazer pesquisa. Elas não gostam, não sei se é preguiça ou falta de interesse mesmo, mas elas são acostumadas a pegar tudo mastigadinho. E muitas das vezes estão dispostas a pagarem para isso, com patrocínio ou assinatura de canal. Assim, eu não tenho nada contra quem queira patrocinar, queira assinar canal, cada um faz com o seu dinheiro o que quer. Eu só acho que há coisas que não há necessidade de você investir dinheiro, sendo que você próprio pode fazer essa busca. Então, a verdade, quando ela... Vou só refutar novamente, reforçar, desculpa. A verdade, quando ela é dita e quando ela é ouvida, ela não deixa dúvidas. Ela não dá possibilidade nenhuma de se contradizer. Tudo se encaixa, tudo é perfeito. Mas o que a gente mais vê por aí são possibilidades de ser contestado coisas que essas pessoas falam. É Salvador, o Salvador tem um monte de nome. É Jesus, é Buda, é Yahushua, é Yahweh, sabe lá o quê? A mesma coisa é Satanás, o inimigo, né? O suposto inimigo. Também tem um monte de nome. É Satanás, é demônio, é demiurgo, é terrom. Cara, e nem sabem exatamente o que é que estão falando. Acham que sabem o que está falando, entendeu? Não tem objetivo nenhum de querer confrontar ninguém, mas eu acho assim, como eu falei no começo, para a gente falar qualquer coisa na internet dizendo como um fundo de verdade ou como uma informação plena, temos que ter responsabilidade de onde estamos coletando a informação e se ela realmente é aquilo que estamos falando, tá? Isso muitas das vezes, a verdade para algumas pessoas. Elas se convencem que o azul é verde e pronto, cara. É verdade que o azul não é mais azul, o azul é verde. E aí? Quem que vai convencê-lo? Entendeu? Então é só esse adendo aí, irmão Elton. Te devolvendo a palavra aí. Explicação excelente, irmão. Mas é isso mesmo. Entendeu? Essas pessoas não têm possibilidade nenhuma, irmão. A pessoa, para falar algo, tem que tem que comprovar, tem que mostrar mesmo os fatos, né? Mas não, cria ilusões, vamos dizer assim, cria holográficos, né? Coisas holográficas, ilusões para a pessoa a pensar que, poxa, é verdade, existiu. Mas como assim? Você foi procurar por acaso? Você pesquisou? Você procurou nos livros?
Se tem isso, tem alguma coisa comprovada, tem base, estudo? Não tem. Como que você vai ficar ouvindo essa pessoa falar certas bobeiras aí, que ele cria na mente dele e faz da ilusão, né, no que ele está falando, e transformar em uma coisa real, no qual você disse aí, irmão, entendeu? Das questões aí que a gente está querendo levantar é sobre essa questão dos zumbis palmares, né? A gente já falamos dos zumbis palmares na outra live. Caso vocês, irmãos e irmãs, não assistiu a nossa primeira live aí, está aí no canal para vocês poderem ver o assunto dos homens esquecidos no Brasil, o povo preto, homens importantes que viveram na época do Império, monarquia, e a gente fala sobre os zumbis palmares, quem foi ele. Mas a gente vai falar novamente dele, mas em outra questão, em outro âmbito. Esse suposto grupo de pessoas e um suposto líder estão aí no Facebook, no YouTube e outros canais de comunicação na internet, o meu Claudio, falando que o zumbi é o mestre Saul, ou seja, o Saulo, que na verdade é o Saulo que está na Bíblia de Almeida, em outras traduções, é o Saulo. Mas para a turminha aí desse que você falou de Arroz, estão chamando de Shaul. Então, uma coisa. Não, mas como assim? Pô, o nome dele então é Saulo, mas está escrito Shaul. Como você vai entender qual é o nome certo? Por exemplo, meu nome não tem tradução. O nome do Cláudio não tem tradução. Como que o nome Shaul é Saulo, é Saul? Hein, Cláudio? Não tem lógica, entendeu? Não tem, Moelton. Isso prova o quanto que as pessoas, né? Eu já estive nessa situação, já estive buscando, já estive em busca de informação, eu aprendi com algumas pessoas, sim, no começo foi difícil, porque eu não sabia nada também, mas o que eu fiz? Eu procurei criar minha própria experiência. Eu tive várias experiências no começo, quando eu saí do sistema, né? E eu aprendi algumas coisas e fui depois buscando sintonia daquilo que estava me sendo que estava sendo ensinado. Se realmente havia contexto, se havia realmente conexão com aquelas coisas que até então eu estava aprendendo. E a partir dali eu comecei a fazer muitas buscas. Comecei a ficar horas e horas, dias, como já aconteceu de eu ficar 3 dias seguidos estudando, 72 horas no ar, só bebia água, fazia um lanchezinho, caía para dentro. Por quê? Porque eu precisava daquilo. E cada coisa que eu vinha, para mim era uma descoberta, eu compartilhava com outras pessoas, né? Elton, você lembra bem disso, outros irmãos que a gente tinha contato, né, que hoje não temos mais, e outros que ainda temos contatos, né, já há bastante tempo. Então, assim, eu sempre procurei compartilhar, eu nunca fiquei para mim, eu nunca privei informação, eu nunca vendi isso, eu nunca coloquei isso como condição, né? Então, eu acho assim, que deve-se ter um respeito mais pleno pelos seres humanos, né? As pessoas que estão realmente em busca de pseudas informações, e que muitos desses youtubianos, eles são capazes de quebrar uma informação real, verdadeira, e moldar ao seu bel prazer, ao seu bel interesse, e daí vender aquilo como um fato verdadeiro. Ou seja, ele quebra uma coisa verdadeira, transforma numa coisa falsa e vende aquele falso como verdadeiro. É exatamente em relação a esse Zumbi dos Palmares. E quando o Elton se perguntou a questão do Zumbi dos Palmares, eu faço uma pergunta para você, irmão Elton, e para todos que estão ouvindo aqui. Esse Zumbi dos Palmares, né, que agora é o tópico, que é um dos tópicos aqui da live, de ser Paulo, né, ou Shaul, que seja,
Primeiramente, já está já fora de contexto aí, né? Porque lá está escrito ao mestre Saul, mas é lido para as pessoas Shaul, já para confundir, né? Entendo eu, já com a intenção de confundir. Porque se está escrito uma coisa e eu faço uma leitura de um outro jeito, não como que está ali, é porque, assim, para não ficar feio o que eu estou falando, então eu vou fazer de conta que é. É aquilo que eu falei há pouco. É pegar uma coisa de um jeito e transformá-la de outra, né? Tá aí, ó, muito bem, o Elton. O Elton tá colocando aí na tela aí, ó. Ah lá, a placa. Mestre Saul, né? No mínimo, para se pensar de ser ou não Paulo, tinha que estar escrito aí Shaul, não se lê como Shaul, entendeu? Então, são coisas que é muito triste, cara, e essas pessoas conseguem enganar as pessoas menos avisadas, né? Ou pelo ganho da confiança, né? Tá aí, ó. Nós estamos falando, estamos mostrando aí, tá? Mestre Saul, não é Shaul, que Shaul é a questão lá do entendimento deles em que se refere a Paulo. Então, se tivesse a letra H aí, né, depois do S a letra H, também não poderia dar nenhuma crença de que seria é, esse, essa pessoa, né, no caso Paulo, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E digo mais, o Elton, sobe só mais um pouquinho para essa placa maior aí, Zumbi dos Palmares aí, sobe aí só mais um pouquinho. Aí, olha só o que está escrito nessa placa. Eu tenho certeza que muitos já leram, irão ler essa placa e não vão ter realmente noção de coisas que ela pode dizer. Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças. Primeiramente, Zumbi dos Palmares não me representa. Segundo, o conceito negro é extremamente ofensivo. O sistema ensinou para as pessoas, para nós, pretos, que se você for chamado de preto, é racismo, né? E você tem que ser chamado de negro. O conceito da palavra negra é extremamente ofensiva. Negro quer dizer horrendo, negro quer dizer as piores coisas. Né? Quer dizer horrendo, quer dizer sem alma, quer dizer aquilo que não presta, aquilo que não... Assim, cara, é tanta coisa que eu te peço que você faça isso. Significado da palavra negro. Escreve aí, busca no YouTube, significado da palavra negro. Entendeu? Aí você vê que esse Zumbi dos Palmares aí, que até também esse nome Zumbi também ele é aportuguesado, tem nada a ver com a origem, que na verdade teria que ser Zambi, né? E mesmo assim também não tem nada a ver com a gente. A história desse cara é uma história totalmente que foi criada, foi dada, e que muitos brigam para defender isso aí, e não sabem a realidade dessas coisas. Elton? Pois é, irmão. Pois é. Uma que eu vou compartilhar novamente aqui a palavra, vou mostrar para vocês a etimologia da palavra zumbi, né? Que seria o zambi. Vou estar compartilhando aqui novamente aqui. Eu fechei essa imagem aqui para mostrar a clareza que o Claudio explicou aí, né? E vou mostrar aqui a página aqui no qual mostra a origem do nome e quem foi Zumbi, na verdade. Porque, segundo a turma aí, dizem, irmão Cláudio, que Zumbi é um nome que os europeus deu para esse cara aí, que viveu no 1600, né, na pré-colonização do Brasil. Como assim, irmão? Um grupo de europeus dá um nome para um cara, um nome de zumbi? Pô, irmão, tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem mesmo. Falar que os europeus deram o nome para um zumbi, para um cara chamado zumbi. Mas aí tem um porém aí, irmão. Mas diz aí, irmão. Só dar um reforço aqui antes de você concluir, irmão, que é muito importante. Olha só, pessoal,
tudo que está sendo falado aqui e que irá ser falado são informações, respeito, você que de repente acredita nessa história do Zumbi dos Palmares, olha, se você entende que essa história, essas comemorações de Zumbi dos Palmares, ela é verdadeira, ok, tá bom, não há problema nenhum. O objetivo aqui não é querer mudar o seu entendimento de forma alguma, tá? Você, no caso, aceita uma nova história, não. O objetivo aqui é informar possibilidade de que o que você já conhece possa não ser bem assim e te instigar a pesquisar, a ir atrás, a conhecer, a ver o outro lado da moeda. Eu sempre digo assim, do outro lado da moeda pode ser cara ou pode ser coroa, entendeu? Uma moeda não pode ter dois lados, os mesmos dois lados. Um é cara e outro é coroa. É assim que funciona. Então, assim, nós tivemos uma situação aqui no Brasil envolvendo um representante, acho que era do... Como é que é? Como é que é, Elton, lá o nome do rapaz lá? Eu esqueci o nome do rapaz lá, que assumia a Fundação Palmares, né? O Sérgio Sérgio, né? Camargo. Isso, Sérgio Camargo. Não emito e nem emitirei opinião sobre o caso, mas vou apenas mencionar o ocorrido, tá? Assim, ele deu algumas declarações a respeito dessa questão. O que foi que eu vi? Muitos enfurecidos, querendo matar, querendo acabar com o cara lá, querendo tacar fogo na casa dele, querendo, assim, coisa absurda. Aí depois, essas mesmas pessoas vêm dizer que o Brasil é um país democrático, é um país laico. Porra, que hipocrisia da bexiga, cara. Entendeu? Então, assim, se não concorda com o que a gente está falando, ok, perfeito. Então, legal, viva a sua história. Se você entender que realmente é possível que a história seja diferente, peraí, vai que esses dois doidos aí estão mais doidos ainda e eu fico doido junto com eles. Eu vou pesquisar sobre isso daí. Opa, ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Então, assim, não sinta-se ofendido ou ofendida com comentários que vamos falar aqui. O objetivo é apenas informação, ok? Elton, te devolvendo aí a palavra. Pois bem, irmão. Para ficar aqui, ó, ficar bem claro aqui, Cláudio, e para os demais irmãos e irmãs que estão assistindo nesse momento, o Cláudio está podendo ver aí. Olha aí, irmão. A palavra zumbi ou zambi, no caso seria a etimologia aqui, viu, irmãos? Olha lá. A palavra zambi ou zumbi, né, que está conforme as ordens aqui. Primeiro zumbi, depois o zambi. Veio do termo zumbi. Zumbi. Do idioma africano quimbundo. Quimbundo na verdade, é um povo, né? Um povo com dialeto. É um dialeto idioma banto. Justamente. Ótimo, irmão. Me fez lembrar aqui. E a palavra significa fantasma, né? Espectro e alma de pessoa falecida. Então, para você ter uma ideia, o significado da palavra zumbi ou zambi vem do termo zumbi, do idioma africano kimbundo, que significa fantasma, espectro, alma de pessoa falecida. E como que um senhorzinho sabidão do YouTube aí, que praticamente para mim é um pastor religioso, e fala que saiu do sistema, mas não saiu, fala que os europeus deu o nome de zumbi. Vê se pode isso, irmão Cláudio. Tá aqui, ó. Tô mostrando para os irmãos aqui, ó, irmãos e irmãs aqui, ó. Zambi, zumbi. Olha lá, veio do termo zumbi, idioma africano quimbundo. Pô, irmãos, é difícil a gente procurar as coisas? Não é difícil.
É difícil a gente estudar e O povo pesquisar? tem Não é preguiça, difícil. o Elton. O povo tem preguiça, entendeu? Muitos têm preguiça, muitos querem tudo prontinho, entendeu? É igual a época da igreja, vamos dizer assim, da igreja ou qualquer outra religião que essa pessoa estava. Lá ela só sentava no banco e ficava esperando vir até ela, né? Seja o pastor, seja quem que fosse, o padre. E elas acreditam ter saído do sistema, mas na verdade continuaram lá do mesmo jeito. Inclusive, eu vou só comentar uma coisa aqui, Moelto, já estou te devolvendo aqui. Olha, muitas pessoas estiveram junto com a gente. Muita gente, muitas pessoas mesmo. Mas por que essas pessoas não estão? É muito simples. Elas acharam que elas tinham saído do nosso meio, tinham saído dos nossos grupos, nosso grupo de estudo. Elas acharam que elas tinham saído. Só que, na verdade, elas não saíram. Elas foram tiradas. A própria lei do universo fez isso. Eu nunca excluí, nunca tirei ninguém. Você também, não. O irmão Marcelo, não. A irmã Yara também, não. A gente nunca tirou ninguém. Entendeu? Alguma coisa acontecia e essas pessoas saíam. E essas pessoas saíam por quê? Porque havia conflitos internos dessas pessoas para alguns entendimentos dentro dos estudos. Claro que elas são respeitadas e sempre serão, mas elas não saíram, elas foram tiradas, entendeu? Hoje eu consigo entender assim, isso não faz com que eu, você, Elton e demais irmãos, somos os escolhidos, os superiores. Não, não é isso. Nós falamos de evolução. Muitos não querem evoluir, querem, no caso, simplesmente ver o que está do outro lado da moeda, mas não querem evoluir. Elas querem que as coisas aconteçam, mas do jeito delas, da forma delas, no modelo delas, e a hora que elas quiserem. E não é assim. Para evoluir, não é fácil. Para crescer, aprender, não é fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É isso que muita gente, entendeu? Que, inclusive, eu confesso que eu, particularmente, sinto falta desses irmãos. Sinto falta de conversar, apesar de tudo, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né? Eu, particularmente, tenho um carinho, tenho respeito por todos esses irmãos, mas a realidade é essa. Será que estavam preparados para as coisas que estavam vindo e que estão vindo e que virão, principalmente pelos estudos avançados que a gente tem? Eu não sei. Eu só sei que hoje elas não estão mais junto com a gente. Outras pessoas de outros grupos, outras pessoas também não estão mais com eles. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Entendeu? Isso aí foi só mais um adendo aí para reforçar o que você estava falando aí, irmão Elton. Segue aí, irmão. Desculpa aí, mas eu precisava comentar isso até para não fugir das ideias aqui. Irmão, a gente tem que ser transparente nos nossos pensamentos e nas nossas palavras, né? Sem fingimento, sem falsidade, porque até porque falsidade é com esse povo aí que inventa mentiras aí, não? Mas, infelizmente, é o que eu falei, para você pesquisar é fácil, para você estudar é fácil, mas se você for adentrar mais, você buscar a si mesmo, que nem o Claudio falou, é difícil, é complicado, você tem que ter força, você tem que ter persistência, não, Claudio? Tem que ter força, porque não é fácil. Quando você busca a si mesmo, você procura a si mesmo sobre a sua vida, você querer superar dificuldades, superar prisões mentais, psíquicas, até mesmo dentro do sistema religioso, político, né? Isso é uma aglomeração dentro do sistema, não é fácil. A gente está mostrando com clareza essas informações, esses acontecimentos que vêm dos tempos, né?
Porque a mentira está muito grande, está muito pregnada, e o povo cai fácil nas mentiras de muitos sujeitos aí do YouTube, do Facebook, né? E no tanto do zumbi, irmão, Cláudio, e dos demais irmãos que estão assistindo aí, o Saul, mestre Saul, na verdade, esse mestre Saul é um carioca, né? O irmão que comentou aqui no YouTube aqui, ele é carioca, irmão, da região de Campo Grande. Ele é pintor, músico, escultor. Foi ele que foi o responsável pelaquela escultura do zumbi, onde eu compartilhei agora há pouco para vocês, irmãos e irmãs aí. E como pode, né? O cara é escultor e um monte de religiosos aí tirando a existência dele, né, Cláudio? Porque tá chamando ele de apóstolo Paulo, sendo que não é, né? Pois E é, irmão, exatamente. Olha, assim, eu vou ser bem sério para você, o irmão Elton e demais irmãos que estão acompanhando essa live, né? Mais uma vez, agradeço pela sua atenção. E mais uma vez está aí, ó, Centro Cultural Mestre Saul. Foi uma homenagem a esse cidadão aí, aquele Bustos, lá do Zumbi dos Palmares. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo como é que é as coisas? É por isso que eu falo, a pessoa, para poder falar as coisas, ela tem que ter muita responsabilidade, porque vai acontecer duas coisas. Ou ela vai ter que refazer aquilo que ela falou, né? Ou trazendo a verdade, ou tentando manter o seu ego com uma outra mentira mais sofisticada, ou ela, no caso, reconhece que errou, que falou bobagem, que isso é normal, isso acontece, né? Eu, quando estava aprendendo, quem lembra disso, né? O Elton, Marcelo, muita gente lembra. Eu estava sempre renovando. Eu falava uma coisa, não, olha, a informação que antes eu falava que era assim, olha, eu descobri que não é dessa forma e tal, tal. Eu trazia a informação atualizada para as pessoas. E isso foi muito importante para mim e para muitas pessoas que estavam em contato comigo aprenderam. Olha aí, ó, quanta coisa. Então, não é difícil a gente hoje, com a internet avançada do jeito que está, não é difícil você confrontar a informação, né? Não é difícil. Tá aí, ó. A gente fala e mostra, né, Elton? com certeza, irmão, com certeza, porque, poxa, né, ó, tô mostrando aqui, ó, o cara, olha o nome dele, irmão, Saul da Silva Pinheiro, nome artístico, Mestre Saul. Pô, é difícil? Não é difícil. Aqui, ó, local, Campo Grande, Rio de Janeiro. O irmão que comentou aí no YouTube, aí, o irmão, ele é de Campo Grande, Rio de Janeiro, não é de Minas, não. E é isso, Claudião, aqui, ó, biografia dele. Olha ele aqui, ó, né? Aqui, ó, os trabalhos dele. Aqui que nós tava falando aqui, ó. Ele aqui, ó, o mestre Saul aqui, e o busto aqui, ó, a escultura do Zumbi dos Palmares, ó, Cláudio. É difícil, irmão. É difícil a gente apresentar as verdades. Pois Quando... é. Aí, ó. Ó, reforçando mais uma vez, a responsabilidade para falar as coisas. Tem que ter muito cuidado para não acontecer coisas como essa, entendeu? E reforçando, o nosso objetivo aqui não é confrontar ninguém, não é querer fazer ninguém se sentir, sei lá, de forma alguma. O objetivo é até mesmo ajudar que essas pessoas, ou essa pessoa, enfim, que distribui esse conhecimento, aliás, não é conhecimento, essa interpretação da informação, ela também se apure mais sobre o que vai falar, entendeu? Até também pode ter outras, né, que pode estar ajudando com alguma coisa, com valores, então é chato, né? É chato, entendeu? Aí mais informações aí, ó, sendo passado, entendeu? Tá aí, ó.
Coisa simples. Uma pesquisa simples, entendeu? Porque parece que uma pessoa viu, tirou foto, e quer dizer, não se fez uma pesquisa afinco sobre o assunto. A gente não pode criar a informação, nós temos que ter a informação, entendeu? A informação, ela pode estar nos livros, ela pode estar nas músicas, ela pode estar na história, mesmo a história sendo contada errada, toda a história, ela traz uma outra história por trás dela. Mas Zumbi dos Palmares é uma história que nos foi contada, e é contada até hoje, entendeu? Mas, se você for aprofundar sobre a questão Zumbi dos Palmares, você vai encontrar uma outra história, entendeu? Então, é isso aí, entendeu? Muito bom, irmão Elton, muito bom. Muito bom mesmo. Aí, então, Claudio, ó, o mestre Saul aí. É esse aqui, ó. Esse aqui que é o mestre Saul. Esse cara aqui que é praticamente um. Cara, é um artista, realmente ele é um artista, eu tenho mostrando seus trabalhos aqui, né? É de se admirar, que eu acho bonitas as pinturas aqui, ó, Cláudio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pinturas, de retratos, de esculturas. E esse cara aqui que é o mestre Saul. Agora eu vi uns pastores itubianos aí, da vida aí, os Zé Ruchitas da vida aí, falando que esse cara aqui não é o mestre Saul. Então, se esse cara aqui não é mestre Saul, então ele é uma pessoa inexistente nessa vida. Ele é um indigente e tá colocando o mestre Saul como Saulo, Paulo da Bíblia, sendo uma coisa não liga a outra, irmão. Ó, tá bem explícito lá na placa, né? Se eu não estou enganado, ao mestre Saul, né? É esse Quando aqui, você fala irmão. ao alguém, né? Ao mestre Saul, é direcionado Então, para uma pessoa. com certeza. Viu? Podia estar lá ao mestre Sebastião, ao mestre João, né? Ou poderia estar escrito ao mestre Paulo. Aí, tá, beleza. Aí seria Paulo dessa Bíblia aí, da Bíblia, seria? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E até também uma coisa, o irmão Elton e todos os irmãos que estão acompanhando essa live. Olha, uma outra coisa também que acontece e que eu fico realmente assim, um pouco triste e vejo quanto que as pessoas, ou grande parte dessas pessoas, estão desinformadas e fazem de tudo para se manter desinformadas. É como se fosse, no caso, chegam e falam, olha, tal coisa que está pegando, que está acontecendo. Pronto, as pessoas não querem saber se é verdade ou não, já sai tudo doido e é verdade e pronto, arrumando briga. Um exemplo, país laico. Aonde que o Brasil é um país laico? O Brasil é um país laico para quem? Ah, sim, se eu falar a favor do entendimento histórico de hoje de Zumbi dos Palmares, beleza, sou laico, Estado laico, eu posso falar. Mas se eu falar contra, opa, aí já não é muito laico. Se eu falo contra, se eu faço uma crítica ao sistema religioso, de modo geral, aliás, se eu vou de encontro apoiando, eu sou o cara. Não, beleza. Se eu falo lá, né, porque Deus, porque o Salvador, etc e tal, porque morreu na cruz, entendeu? Eu sou o cara. Agora, se eu falar alguma coisa contra essa história, as pessoas confundem quando você fala sobre isso, que quando você fala contra um sistema, você está falando contra uma estrutura. Você está trazendo uma opinião contra uma história que contaram. Era uma vez, a terra era sem forma e vazia, e o espírito para. Entendeu? É uma história. A Bíblia é uma história. A Bíblia e suas irmãs é uma história. Ah, a Bíblia não é uma história? Claro que é. A Bíblia é uma história. Ela conta histórias. Entendeu? Agora, tem pessoas que acreditam nessa história. E tem pessoas que nem tanto, e tem outras que não aceitam. Outros não aceitam mais. Aí, quem ouve, quem defende essas teorias, o Elton e demais irmãos, se sente agredido como se estivesse atacando eles.
E, na verdade, não é isso. Está se falando sobre uma história, não está falando sobre os adeptos. Então, é isso que as pessoas, ou grande parte das pessoas, tem que aprender a separar. Aqui estamos mencionando essa questão de Zumbi dos Palmares em cima de uma informação que foi passada, né? Que, no meu entendimento, com todo o respeito, ela não é real. Da forma que foi passada, ela não é real e já está aí bem esclarecido que ela foi equivocada. Então, as pessoas, provavelmente, que defendem essa tese e as pessoas, a pessoa que veio com esse entendimento, mesmo todo errado, ela vai defender, vai dizer que foi perseguida, aquela história toda, aquele blá, blá, blá todo que a gente já conhece, e que para mim não faz mais coro nenhum relacionado a isso. Mas elas vão defender. E vai se portar como se fosse um ataque, se foi agredido, e na verdade nós não estamos falando de ninguém. Não está se falando de pessoas, estamos falando de história, de informação. Entendeu? Irmão Elton, segue aí, irmão. Desculpa aí, eu falei um pouquinho mais agora. Não, irmão, a sua explanação é excelente. É uma explanação contundente, extremamente ótimo. Excelente, né? Mais do que ótimo, excelente. Mas é isso, irmão. É que nem o outro que o irmão falou aqui no comentários aqui. Todo mundo acredita o que quiser, entendeu? Eu posso criar minha realidade, ou o Cláudio pode criar a realidade dele de um assunto, de uma história, de um fato, mas cabe a eu acreditar ou não. Isso eu estou criando. Mas agora, a partir do momento que você cria uma realidade que é uma realidade que não existe, que é apenas uma ilusão, e passar para os outros como forma de verdade, aí tá errado, irmão. Aí não, entendeu? O que você disse aí é isso mesmo. Cada um acredita no que quiser. Só que se é uma coisa que você criou na sua imaginação, na sua ilusão, e querer passar para alguém como uma coisa verdade, não. Aí é errado, irmão. Tem que saber que o que você está criando ele realmente existe, realmente tem alguma coisa que comprova se realmente existe. Caso contrário, irmão, não quer dizer, irmão, é uma ilusão, uma mentira, né, não, Cláudio? Então, que negócio. Não é acreditado, Cláudio? Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade, Cláudio? É isso que eu estou tentando dizer. Que o Cláudio quis dizer, irmãos e irmãs aí. Uma mentira contada 1000 vezes ou mais não é verdade. E a verdade é essa, o irmão que está comentando aí, os demais aí. O cara falar do mestre Saul, que é um escultor, uma figura importantíssima na arte, na cultura brasileira, falar que é um suporte da Bíblia, pô, irmão, tá de sacanagem, né? Da mesma forma, Cláudio, já no assunto desse, a coisa dos índios, né? Pessoas aí estão dizendo que os índios no Brasil, irmão, pertencem às tribos de Israel, às 10 tribos de Israel, né? Então, se quando eu vejo tribo, eu vejo índios, ok. Mas de Israel, oh, tem alguma coisa errada aí, né, irmão Cláudio? O Israel que eu conheço e você conhece é um país que fica em divisa de Oriente Médio à Europa. E como que os índios daqui do Brasil são da tribo de Israel, irmão Cláudio? Né? Como que os caras falam uns absurdos desse, irmão? Olha só, eu pensei que o lance do Zumbi dos Palmares tinha sido pior, viu? Eu pensei que a informação que foi falada do zumbi era pior, mas eu estou vendo que tem uma um pouco mais séria do que essa. Olha, irmão Elton e demais irmãos que estão acompanhando a live, olha, como eu sempre falo, né? Eu, particularmente eu, Cláudio, eu não falo de uma coisa que eu não tenho conhecimento, e se o conhecimento que eu venha a ter, seja esse muito pouco, para explanar para pessoas de várias classes sociais, né? De vários meios acadêmicos, vamos dizer assim, e de várias pessoas de modo geral, porque tem muitos não têm até mesmo formação em alguma coisa, não tem nem mesmo o ensino médio,
mas são pessoas que estudam e que têm muito mais capacitação de entendimento das coisas do que muitos até que fizeram faculdade. Então, isso é muito relativo. Essa história aí dos índios, como é que é a tribo do... os índios são a tribo de Israel, rapaz... As 10 tribos que fica lá no Mato Grosso, As 10 tribos... Amazonas, pois é, 10. Mato Grosso, Amazonas, Pará, até um pouco aqui no estado de São Paulo, Espírito Santo, né? Eles falam que olha só, olha o absurdo, irmão Cláudio e os demais irmãos. Essa turma fala que eles falam que o idioma, a linguagem tupi-guarani é uma linguagem de origem hebraica. Ô, irmão, que absurdo é esse, irmão? Onde saiu isso? Que o dialeto, a voz deles. Irmão Mas vamos lá, vamos lá. Irmão Elton e demais irmãos, olha só. Essa parte que você comentou, Elton, sobre a questão do idioma que eu gosto. Vamos lá. Primeiramente, eu começo fazendo uma pergunta. Nós temos dois idiomas português que são os mais utilizados no mundo. O português de Portugal e o português brasileiro. Aí eu deixo uma pergunta da seguinte questão. Por que você tem português de Portugal e português brasileiro quando você vai instalar um programa ou vai colocar mudar o idioma do seu computador, do seu celular? Enfim, por que você tem dois idiomas português? Os mais utilizados, né? Porque nós temos também o português de Angola, né? Em alguns casos aparece o português de Angola, em outros casos aparece o português de outros países da África, como, por exemplo, Guiné-Bissau. Já vi o idioma português de... Como é que é? Macau, né? Que é um pedaço lá acho que é da China, parece. Rússia, da China, né? Da China, isso. Então, mas nós vemos muito mais mesmo o português de Portugal e português brasileiro. Agora, por que há essa diferença? Olha, tanto português quanto brasileiro, se vai para lá e vem de lá para cá, consegue viver de boa. A única coisa que você vai sentir de diferente, inicialmente, é só as expressões e significado de algumas palavras, né? Que não tem necessidade de eu mencionar aqui. Eu vi isso na prática. Em 2016, eu estive em Portugal, junto com umas irmãs muito queridas, umas irmãs que a gente conhece, né? Foi um prazer muito grande estar com essas famílias lá, e a gente aproveitou bastante, foi muito bom, ficamos lá um certo tempo, trabalhei lá em Portugal, conheci pessoas, né, outras pessoas, então eu usufruí um pouco mais da viagem, né? Eu usufruí um pouco mais da viagem. Então, eu adquiri experiências em convívio diário com o povo português. Eu, batendo nas portas das pessoas, né? Eu trabalhava para uma empresa, era uma empresa que trabalhava diretamente com o consumidor, na residência do consumidor. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Só que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que eu precisava saber. E descobri que, na verdade, eu não vou falar, não. Eu vou deixar aqui um enigma, vamos falar assim. O português de Portugal, o português que falamos aqui, o português, o idioma português de modo geral, realmente é de Portugal? Eu sei a resposta, mas eu quero fazer vocês pesquisarem. O português, o idioma português, realmente é de Portugal? Agora, voltando aqui para o Brasil. O idioma que nós falamos, o português que nós falamos, também
não tem nada a ver com a gente. O idioma que falamos, ele tem uma capa que sim foi jogada por europeus e que veio substituir a nossa língua materna. A questão do idioma tupi-guarani, da língua tupi-guarani, e que inclusive muitos falam língua tupi-guarani, e não é língua, é línguas. É no plural, ela é um aglomerado de dialetos e idiomas. Línguas, não é língua, é línguas, é no plural. E você tinha mencionado aí, Elton, parece que o negócio era de que o Tupi-Guarani foi dado pelos hebreus, como é que é? É hebreia? Como é que é? Fala de novo esse negócio aí. Segundo aí, né, vamos dizer assim, historiadores, né, os pseudo-historiadores, pseudo-pesquisadores dizem que o Tupi-Guarani ele descende do idioma hebraica, né? Mas como assim? Então, o que os índios falam é o hebraico? Então, eles estão falando hebraico? Estão falando em palavras hebraicas, dialeto hebraico? É isso? Irmão, isso aí é até uma ofensa para eles. Põe ofensa nisso. Isso é uma ofensa para os indígenas, ofensa para nós brasileiros, né? Para nós pretos. Isso é uma ofensa falar um negócio desse. Praticamente é quase, como que é aquele preconceito de país, de etnia, que é xenofóbico, né? Vamos dizer assim. É porque assim, o Elton, aqui no Brasil tem uma moda que se você não concorda, você é alguma coisa, né? Se você não vê daquela forma, você é fascista, você é taxista, é motorista, frentista, maquinista, tenista, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. É bem por aí, estende e vai. Tudo com isso. É todos os tipos de ista, cara. Entendeu? Mas por quê? Simplesmente você vai emitir uma opinião. Então, se você não emite uma opinião que satisfaça Que certo não é de grupo, agrado a deles, né? Vamos dizer assim. que não agrada a eles, você é tudo que não vale nada, tudo que não presta. Entendeu? E não é assim, cara. Não é assim. Ninguém vai me forçar a aceitar a mentira como verdade. Não adianta. Entendeu? Esse lance aí de Tupi-Guarani, esse título Tupi é um título grego, é um título europeu. Eles estão no comando de tudo isso aí. É uma roupa que vestiram em cima do que conhecemos como banto. Banto africano. O Brasil se fala africano, divididos principalmente os principais falados aqui no Brasil é o quimbundo e o iorubá. De repente alguém fala, o quê? Mas iorubá é coisa de macumba, deixa de ser besta. Que coisa de macumba? É isso que eles querem. E primeiramente, macumba é um instrumento, para quem não sabe, tá? Macumba é um instrumento. Lá no Rio a gente chama de tantã, em outros lugares pode se chamar de tambor. É uma espécie de instrumento de percussão. Ah, não acredita? Pode pesquisar aí, entendeu? E também deram nome a culturas africanas, culturas fenícias, pode ser egípcias também, porque quando eu aqui, Cláudio, tá, falo, você me ouviu falar fenícios, africanos, afro-brasileiros, afro-americanos e egípcios, etíopes, são as mesmas pessoas. Por que que eu excluo esse conceito de hebraico? Porque, primeiro, é impossível existir preto hebraico. Preto hebreu, melhor dizer. Não existe. É impossível. Não tem como. Entendeu? Ah, mas
Por que que é impossível? Primeiramente, essas pessoas que insistem nessa teoria de que o povo preto... o povo preto, assim, como é que eu falo? Quando eu falo povo preto, não falo em exclusividade, tá? De repente, você que tá ouvindo a gente aí não tem a pele preta, mas você é preto. É um preto um pouco mais claro, mas você é preto. Por quê? Você já alguma vez viu sobre de duas pessoas brancas, no caso, um casal de pessoas. Opa, bati aqui no microfone. Um casal de pessoa branca ter filho preto? Com certeza você nunca nem imaginou isso, que se um dia isso acontecesse seria estranho, né? Mas com certeza já ouviu falar e conhece de casal preto ter filhos brancos. Não é à toa que nós ouvimos que a humanidade, no caso, que a África é o berço da humanidade. Muitos não procuraram se abster disso, se atentar a essa questão. E essa questão dos hebreus, como chamam, né? Eles gostam muito de hebreus, né? Hebreus é judaico, é um povo totalmente separado. Para você entender esse conceito de hebreu, você tem que primeiro entender a história judaica, aonde começou. Muita gente não sabe que o movimento judaico, começou em Portugal. Ah, mas a Bíblia não fala que começou em Portugal. Eu estou falando porque começou em Portugal e está aí na internet, está em livros, basta procurar que você vai achar. Entendeu? Nessa época, Portugal ainda não era nem emancipado da Espanha, né? Para quem não sabe, Portugal um dia foi um pedaço da Espanha. Justamente Entendeu? isso, meu Cláudio. Justamente isso. Porque Portugal, para vocês entenderem a palavra Portugal, Hoje, Portugal, não precisa nem desenhar, né, Elton? Não precisa nem desenhar, né? Portugal. Portugal, na verdade, era um vilarejo da Espanha. O país hoje, que é Portugal, não era país, era uma continuação geográfica da Espanha, que na época era, né, irmão, para os irmãos pesquisarem, a Ibéria, né, o Império Íbero, porque existiu vários impérios no mundo, né? E esses impérios vieram da Grécia. E Grécia até hoje segue esse império. Só mudou os nomes, mudou a casaca, mudou algumas coisinhas, mas é a mesma turma. E Portugal era um porto. Porto de Gal. Porto de Gal. Irmãos, pesquisem o que eu estou falando aqui. Que não fica só nas minhas palavras, nem do Cláudio. A gente está passando para vocês pesquisarem. Porto do Gal. E os judeus de lá, que é Espanha e um pouquinho ali da França, enfim, era quem, irmão Cláudio? Sefaditas. Né? Quem é um judeu sefadita muito conhecido nos dias de hoje? Que todo mundo conhece, só que ninguém procura saber quem é ele. Ele é um dono de um canal de televisão, que eu não vou falar o nome dele, mas todo mundo conhece ele, que ele gosta de dar o dinheiro, tem então, esse é descendente dos sefaditas, que é lá de Portugal, Espanha, né? Depois que Portugal reivindicou aquele espaço ali, hoje é o país de Portugal, mas ali é na Espanha. E outra coisa, e quem libertou e quem lutou por Portugal foram nada mais nada menos do que os angolanos. Agora, uma coisa que eu achei bem bacana, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, entendeu? Olha, nesse período, o Elton e demais irmãos, para mim, caiu muitos conceitos do que a gente ouve falar aqui. Assim, eu estou falando de uma outra conotação, tá, gente? Eu não estou fazendo isenção de história, eu estou falando de experiências que eu vivenciei, tá? Aqui no Brasil, a gente ouve falar muita coisa sobre os portugueses. Portugueses são racistas, que eles são isso, que são aquilo outro, entendeu? E são preconceituosos. A gente ouve falar um monte de coisa. Quando eu cheguei em Portugal e comecei, eu e a minha esposa, nós passamos
a ter a nossa experiência, né? Fomos muito bem recebidos lá por famílias, né? Por irmãs muito queridas. Mas depois a gente teve que andar um pouco, né? A gente teve que andar um pouquinho e ter as nossas próprias experiências. Então, eu, como estava direto na rua todos os dias trabalhando, eu consegui ver que não era bem assim. Não era bem assim. Pessoas aborrecidas, mal-humoradas, ignorantes, brigona. A gente tem em todo lugar do mundo, aqui no Brasil, que mais tem gente querendo brigar. Entendeu? Basta você chegar na rua e gritar Lula livre ou gritar Bolsonaro, pronto. Tu já arrumou problema. Pronto, você brigou mesmo. Aí você vai arrumar uma briga com esquerdista, vai arrumar uma briga com direitista e por aí vai. Entendeu? Então, cara, é engraçado. Então, gente para brigar, pô, tem em todo lugar. Eu tive uma experiência muito positiva com Portugal. E foi daí que me despertou certas curiosidades sobre Portugal. Depois de analisar essas questões aí, eu verifiquei que justamente em Leiria, agora estou em dúvida se foi em Leiria ou se foi em Lisboa, acho que é Leiria, a Avenida Herói de Angola, foi em Leiria, né? Leiria, que por sinal é um lugar maravilhoso, gosto demais de lá. Até também temos uma irmã muito querida que amamos muito ali em Leiria ali, e que breve vamos estar fazendo uma visitinha para ela de novo. Então, assim, essa avenida Heróis de Angola, eu procurei entender por que Heróis de Angola. Por que esse reconhecimento? Né? E ali teve uma história, entendeu? Os angolanos lutaram por Portugal, entendeu? Coisas que a gente não vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente só vê detonando, falando mal, quanto pior, melhor, entendeu? É muito triste ver isso. E nos tornamos um país, uma nação sem história. Porque muitas das vezes nós mesmos enterramos a nossa história, o pouquinho dela que sobrou. E ainda por cima, Cláudio, nós exporta a história, nós exportamos história para os outros no mundo e trazemos histórias de pessoas de fora. Por exemplo, eu acredito no fulano de tal, ele serve para política, ele é um filósofo. Esse aqui foi bom para nós também. Mas só que o povo não conhece os heróis que viveram durante esse bom tempo aqui no nosso Brasilzão, que veio aqui, que foram muito importantes para nós nos dias de hoje, que já se foram, mas hoje, se não fosse eles, a gente não teria quase de diálogo, de informação, documentação por causa desses aí. Só que somente esquecidos. Sim, que diga Dom Obá, né? Que diga Dom Pedro II, né? Que é demonizado na boca de uma galera aí, entendeu? Falando coisa totalmente ao contrário, totalmente oposta, entendeu? Então, assim, hoje, se você fala mentira, você é a pessoa mais adorada que existe, cara. As pessoas te dão tudo o que você quer, entendeu? Te dão dinheiro, te dão computador, te dão carro, te dão tudo o que você quiser, entendeu? Elas pagam para ser feitas de trouxa, entendeu? Me desculpem, entendeu? Mas essa é a verdade. Eu não vou ficar aqui penteando ninguém, não. Essa é a verdade, entendeu? Por que eu estou falando assim? Porque a gente, muitas vezes, para aprender, precisa tomar um cascudo, um puxãozinho de orelha. É claro que eu não estou fazendo isso. Mas, assim, muitas pessoas imploram para ser feita de trouxa, de idiotas. Entendeu? Porque aceitam qualquer coisa. Porque o Salvador... Gente, essa história de Salvador, né? Ninguém precisa de um ser supremo para dizer que você tem que seguir lei disso, lei daquilo, entendeu? Criador do quê? Criou o quê? Criou o céu e a terra. Criador o quê? Não existe criador, existe criadores. Criadores, no plural. Não existe criador, criadores. E você é um deles. É simples assim. Por que eles vêm com esse conceito de criador? Para centralizar tudo numa coisa só. Todo o sistema sempre gosta de centralizar as coisas boas em alguém. Fruto da Grécia, mal. Fruto da Grécia. Fruto de Grécia. A Grécia fez muito Irmãos, bem.
Léo, Irmãos, vou dar uma Oi, pode falar, irmão. Não, irmão, é excelente, irmão. Mas, assim, eu vou dar uma ressalva aqui, só para forçar o que o Cláudio está falando. Ah, mas como assim, criador? Então falando que então vocês estão dizendo que o criador não existe, então vocês são ateus e aquilo. Opa, calma aí. A princípio, começo aí nos dias de hoje. Conceito religioso, conceito de crenças. Vamos lá. Cristianismo, judaísmo, islamismo, catecismo e um monte de ismos vieram de um lugar só. Vieram de um povo só, de um império só, chamado Grécia. Mas por que vocês estão falando somente a Grécia? Mas é essa Grécia que eu peço para os irmãos pesquisarem um livro muito bom, muito legal, muito contundente, muito verídico, chama O Legado Roubado. Irmãos, pesquisa esse livro. Eu tenho esse livro disponibilizado no site da minha página lá no Facebook, Liberta da Corrupção, que é libertascorrupção.museu.com. Tá lá o livro. Irmãos, leiam, irmão. Quem foi a Grécia? O que eles fazem para ridicularizar o povo, fazer o povo ser um gado, tanto em questões religiosos e políticos. Político, religiões, ensinamentos. Vamos lá, MEC. Vou na escola, lá, um colégio importante. O colégio tem sistema Pitágoras. Opa! Grécia aí. Mas religião tem a Maria, Jesus, é isso. Opa! Lembra, sei lá. Mas na Bíblia fala Grécia, Império Grego. Grécia está em todo lugar, irmão Cláudio. Mas segue aí, irmão. Só para dar essa força pro povo aí. Sim. Não existe nada se a Grécia não estiver por trás. Essa é a verdade. História nenhuma é verídica se não for chancelado de algum modo em Grécia, cara. Como é que pode um único povo ser detentor de tudo, se não for o que eles ensinam, se não for do jeito que eles vê, se não for da forma que eles, no caso, estipularam? Você não pode ter crédito, você não sabe de nada, você pode ser a pessoa mais inteligente, mais influente, mais autodidata possível, né? De repente você fala, autodidata, irmão? O que é isso aí? Autodidata são pessoas que aprendem coisas que muitas vezes é até mesmo de faculdade sozinhas, né? E desenvolvem coisas, criam coisas, e isso assusta, né? Esses administradores do sistema, eles não gostam, eles ficam de olho, entendeu? O porquê que vocês acham que tem escola para superdotados, né? Para crianças extremamente inteligentes? Você acha que isso é uma doença? Eles fazem isso, porque é muito imperativo, tem um grau de não sei das quantas, então tem que tratar, aí vem querer botar remédio, ou tratamento, não sei o quê, fazer exame, não sei o que. Nada disso. É nada mais, nada menos do que uma pessoa diferente, um grau de capacidade de inteligência diferente, elevado às pessoas do convívio dela. E isso assusta, né? Se você chega falando muitas realidades, você assusta, você incomoda, principalmente aqueles que detêm o monopólio da verdade, como suposta verdade, né? Então, como a gente estava falando aqui, não fugindo muito do assunto, a questão dos índios, né? Foi uma coisa também que foi colocado. Antes de eu falar isso aqui, eu quero deixar bem claro. Eu cresci desde na época se falava primário, né? Hoje já mudou muito essas coisas, mas a gente aprendeu que arco e flecha era coisa de índio, cocá era coisa de índio, como se diz assim, andar sem roupa era coisa de índio. O que mais aqui? Morar e construir ocas era coisa de índio, né? Viver da caça no mato com lanças e arpões eram coisas de índio. Eu aprendi assim, como uma exclusividade dos índios. Passou uma moto aqui que parecia o Godzilla. Desculpa aí, pessoal, não deu tempo de eu fechar aqui.
Então, depois, já de adulto e tudo, depois que me tornei pesquisador, né, e, de uma certa forma, ajudo a resgatar histórias, verifica-se que tudo isso veio da África. Todas essas referências têm um pé e registros na África. Foi de lá que expandiu para todo mundo. Foi de lá que foi ensinado. Entendeu? Respeito às culturas que nos dizem ser exclusivamente indígena. Tudo bem, mas para mim não é exclusivamente indígena. Eles também usam, eles também têm. Mas originalmente, a história não é bem assim. Esse é um dos motivos que eu afirmo que é impossível essa história de índios serem as tribos perdidas de Arro, de, sei lá, de Queimai, de Jeová, de Javé. Cara, nada a ver. É pirar demais em cima do óleo, do óleo, cara. Nada a ver isso daí. Entendeu? Não é nem questão de ser difícil, é impossível. Não, porque o Brasil... Olha, realmente, o Brasil tem muita referência na história antiga. Entendeu? Coisas que eu mesmo comecei a falar, juntamente com... Está aqui o irmão Elton, que é da época, a irmã Yara, que no caso minha esposa, o irmão Marcelo e muitos outros irmãos, desde 2011, eu já falava sobre isso, a gente já começava a falar sobre isso. Eu fui Com muito certeza, cara. perseguido. Com Né? certeza. Você lembra, irmão? A gente propagava, a gente, não é porque a gente somos donos da verdade, mas nós somos pioneiros aqui no YouTube em questões do Brasil ser uma história, tem muitas histórias escondidas, a princípio, Pedra da Gávea, Parque das Sete Cidades, né? Até mesmo a questão da Terra plana, né, que nosso amado irmão Anselmo, que não está presente aqui, mas provavelmente deve estar assistindo, trouxe essa questão da Terra plana em 2012 e 2013, e nós lançamos no YouTube em 2013, né? E todos vocês veem esses canais grandes aí de pessoas que falam da Terra plana. Só que o que nós apresentamos da Terra plana aqui em 2013, né, 2012, 2013, é totalmente diferente dessa questão da Terra plana que é passada no YouTube, né, Cláudio? É bom a gente a gente salientar essa questão, entendeu? O que é pregado hoje da Terra plana no YouTube hoje é totalmente diferente que nós apresentamos. Da mesma forma o Brasil, né? Igual você falou aí dos índios, é impossível. Aí vai chegar um e falar, mas tem uma passagem lá na Bíblia que fala que um fulano usava arco e flecha. Então o que está na Bíblia então é verdade. Então o que está na Bíblia lá que o cara está usando flecha é os índios. Opa, calma aí, pô. Então, se eu usar um arco, criar uma flecha, então não é o que eu criei, então está lá na Bíblia, então. Tudo que eu criar aqui está lá na Bíblia. Então eu sou da Bíblia. Poxa, irmão. Fala sério, Não, né, o irmão? pior, o Elton, o pior é assim, né? Pessoas, né, para não falar no singular, pessoas falam que a palavra isso, que não sei o que lá, que está tudo errado, que não sei o que, e usam a Bíblia para dar ênfase ao que estão falando, cara. Como é que pode um negócio desse? É porque a escritura, que não sei o que, diz que está tudo errado, que não é aquilo ali, que foi adulterado, que não sei o quê, e que não sei o quê, a Bíblia do Almeida, e usa a Bíblia do Almeida, as coisas adulteradas, aquilo que não é verdade, para dar ênfase às suas interpretações. Cara, assim, é ter muita coragem para fazer isso, entendeu? É muita contradição. Tem que ser coragem e ousadia para falar tais absurdos, né? Entendeu? E assim, reforçando, o objetivo aqui não é desmascarar e fazer e perseguir, não. Ué, nós estamos falando informação, entendeu? Com base. E eu incentivo todos vocês que estão acompanhando, pesquise, vão atrás, cara, não fica só no que a gente está falando, não. Se quiser depois conversar com a gente, tá aqui o Elton, tem eu,
Fiquem à vontade depois para conversar algumas coisas depois. Teremos o maior prazer e atender e poder esclarecer algumas coisas. É importante, Cláudio. É importante. Eu quero que os irmãos comentem. Se tiver com dúvidas aí, comenta aí na live, comenta aí, caso, né, chegar uma dúvida, passar dias aí, pô, tô com uma dúvida que o irmão Cláudio Moelto falou lá, calma, eu vou falar com esse. Faz isso. Não fica guardando dúvida. Fala, dependente ou não, fala, que a gente vai entender, a gente vai compreender, a gente vai falar o que a gente conhece, né? A gente não vai falar o que a gente não conhece e falar que é isso e aquilo. A gente não é assim, não. A gente fala o que a gente conhece. Não é igual esses aí que a gente tá falando aí, que cria uma ilusão, cria uma mentira e dizendo que é verdade para você. Entendeu? A gente não é isso, não. E é o que o Claudio falou, a gente não está perseguindo eles, a gente está mostrando fatos verídicos e reais. Porque eu não sou, eu sinceramente eu não suporto ver alguém, pode ser qualquer um, falando mentira. E se tiver meu alcance para mostrar a verdade, eu mostro, assim como eu, Cláudio, estou mostrando para vocês agora aqui, irmãos. E peço novamente que o Cláudio pediu, eu canso de falar isso, mas eu vou falar. Irmãos, pesquisem, irmãos. O que nós estamos passando aqui é o resumo, mas eu quero que vocês pesquisem profundamente o que nós estamos falando aqui. Mas segue aí, irmão Cláudio. Exatamente. Nós não estamos aqui cravando verdade plena, né? Nós estamos aqui cravando verdade plena que você siga e aceite o que a gente está falando, não. Nós estamos trazendo informação, estamos mostrando o que está errado, cara. Está errado. Só o fato de muitos, no caso, utilizarem de supostas verdades para estar vivendo disso, pô, já é uma canalice, cara. Isso é uma covardia muito grande. Agora, às vezes tem aquele que está desempregado, de repente não consegue emprego, não tem outra fonte de renda, e que, de repente, que está construindo um negócio em cima de supostas verdades, aí fica bem claro que é um negócio, né? Eles pedem mesmo, ajuda o canal, não sei o quê, se inscreva, assina. Tudo bem, cada um faz com o seu dinheiro o que quer. Mas eu aqui, Cláudio, eu não pagaria para ter o que eu mesmo posso construir. Entendeu? E lembrando, reforçando para vocês, a informação, ela é gratuita. Você não precisa pagar nada para isso. Você não precisa se sentir constrangido de ter que dar alguma coisa para isso. Você não precisa e não pode ficar dependente de pessoas para te dar informação. Você mesmo pode buscar. Tem pessoas que ficam aflita, agoniada ali, esperando chegar a hora do fulano ou fulana fazer o vídeo para ele ver o que tem de novo. Às vezes a gente fica curioso de saber algumas coisas, mas quando passa da curiosidade, fica um pouco preocupado. Entendeu? Pesquise, eu faço questão que vocês pesquisem e procurem se informar, né? Voltando aqui o que a gente estava comentando, não fugindo do tópico, do assunto, né? Como eu dizia, em 2011, a gente já falava sobre coisas que envolvem o Brasil dentro da história antiga. E o negócio foi muito feio. A gente foi muito perseguido por essas pessoas que estão hoje dizendo que descobriram que caiu, estava dormindo, caiu um livro na cabeça lá, né, que o criador mandou, caiu na cabeça. É um cúmulo do absurdo, irmãos. Porque, assim, essa pessoa que nos está perseguindo, que nos perseguiu durante esse bom tempo, falava, não, mas não fala isso não, porque, não, mas é ao contrário, então aquele país de lá não é válido, é isso, não, você não pode fazer isso não, é loucura, né? Isso já faz um bom tempo, que já passou.
E hoje, né, porque nós, durante esse bom tempo, a gente silenciou, mas não paramos, essa pessoa fica falando que é o dono da razão, dono da verdade, ele que trouxe a questão que o Brasil é um país mais antigo do mundo, ele que fala que o Brasil é um país privilegiado, isso, aquilo, sendo que nós falamos isso lá, durante esse tempo que o Claudio disse aí, ó, 2011, até 2013, né? A Até gente 2014, Elton, a gente falou muita coisa. isso, até 2014. Depois, daí desse ano, 2014, aí a gente descobriu quem é a pessoa de verdade. Uma pessoa mau caráter, pilantra, safado, caluniador, manipulador, mexe com marketing, viu, irmão Cláudio? Vale ressaltar que a pessoa mexe com marketing, sabe trabalhar com o sistema neurolinguístico, consegue atrair pessoas pelo sistema de marketing, porque uma pessoa que trabalha em marketing tem que saber a questões neurolinguísticas, fazer atração, convencer a pessoa a ser produto. É a mesma coisa essa pessoa aí, esse mau caráter. Ele virou um religioso, ele apresenta um texto lá, uma história lá que não existe, e pelas práticas que ele aprendeu nos cursos de atrair pessoas por questões mentais e psíquicas, a pessoa é essa tem muitos inscritos no YouTube. E o povo cai fácil, porque o povo não presta atenção, o povo não pesquisa. Por isso que eu falo para vocês, irmão, pesquisem, não fica com uma voz de um fulano que é o pastor, padre, sei lá quem. Pesquisem, irmãos. Pesquisem. Solta aí, Marcelo, Claudião. Hoje Pois é, irmão. é complicado, mas vamos aí. Então, assim, por isso que só complementando aqui, voltando no assunto, né? Então, desde 2011 a gente já falava, eu particularmente trouxe muita informação a respeito do Brasil, principalmente relacionada à Pedra da Gávea, relacionado a grandes partes do Nordeste, o povo nordestino, entendeu? Aí pode ser que depois a pessoa pega essa fala aqui e vai criar uma nova situação, mas só que deixa ele somente tentar vir com mentira para cima das pessoas, não vai dar certo, não. Mas então, aí hoje, né, essas pessoas que naquela época me perseguiam grandemente, gritantemente pela internet, desafiando, chamando, dizendo isso, que estava com medo. Quando eu me pronunciei, se calou. E quando eu fui pro desafio, ficava derrubando a live, entendeu? E depois saía dizendo que você estava fugindo, entendeu? Se vangloriando, dizendo que você Chamando de estava covarde. A verdade é essa. covarde, cadê que vem? Sendo que ele mesmo estava derrubando a live. Um Estava derrubando manipulador. participar, entendeu? Então, assim, eu não tenho nem necessidade de falar nome, eu acho que não precisa, entendeu? Eu só estou só comentando experiência, né? Uma experiência que eu passei e que nós passamos. E teve muitas coisas ruins que ocorreram, tá? Mas isso não foi o suficiente para me derrubar. Pelo contrário, eu criei foi muito mais estrutura de informação. Fortificamos, né, irmão? Ficamos foi muito mais fortes. Muito mais fortes. Pode vir quem que for, entendeu? Então, por isso que eu falo e afirmo, eu dou o carimbaço. É impossível essa história de que os índios, as 10, 12 tribos, 144 mil tribos de Israel. Cada uma, irmão, cada De Israel serem os índios do Brasil e da América do Sul. Isso não é verdade. Primeiramente, que seria impossível isso acontecer. A língua tupi-guarani, então, ser dada pelos europeus, bom, em parte, esse título tupi, sim, Grécia. Mas o idioma não tem nada a ver. Aqui nós falamos encorpado como português brasileiro, nós falamos só dialetos bantus africanos, Yorubá e
o quimbundo. Vou dar um exemplo. Quem nunca aqui, principalmente ali do Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia mesmo, e em muitos lugares, quem que nunca ouviu e já não comeu angu? O que mais aí? Só de comida. Nós temos angu, nós temos vatapá, nós temos acarajé, nós Opa, temos. opa. Ó, irmão. Hum, Opa, opa, opa também, oba, opa também é banto. opa, oba, epa. Esses aí que eu tô falando, que bom. Entendeu? Tudo isso é dialeto africano, banto, entendeu? Seja ele, no caso, Yorubá e Quimbundo. As religiões são explícitas. Por exemplo, as pessoas falam, o candomblé, porque coisa de Satanás, não chega perto. Peraí, gente. Por que que tudo que é de preto é ruim? Tudo que é de preto é bom por quê? É ruim por quê? Por que que tudo que é preto é ruim? Tudo que vem da África é ruim. Tudo que vem de origem africana é ruim. Eles só não se atreveram a dizer que as culturas que transformaram em religião, que no caso é o que conhecemos como Ubanda, como Quimbanda, né? Quimbundo, Quimbanda, né? Umbundo, Umbanda, né? Olha só, Umbundo é mais um dialeto dado do africano, uma das coisas que também tem aqui. Então, nós vemos aqui, por exemplo, vou pegar o Yorubá. Um lugar onde o Yorubá é 100% é na Bahia, meu irmão, meu rei. A Bahia é puro Yorubá. Você pode ver a cultura deles, os dialetos utilizados lá, a religião que impera na Bahia, né, que é o candomblé e outras, mas isso antes não era religião, foi transformado em religião. Tudo era cultura. Tudo era cultura. Tudo isso, os terreiros, todas essas coisas que hoje você conhece como religião, eram culturas. Os europeus, querendo implantar o seu sistema de poder e dominação emocional e psicológica através de um modelo de crença, que é a religião, transformaram tudo isso em coisas condenatórias. Então, quer dizer, se um evangélico, né, um religioso que não seja espírita, por exemplo, quebrar, agredir, fazer e acontecer nos centros seja de Umbanda, seja de Quimbanda, ou seja de Candomblé, enfim, tá tudo certo. Aí não é intolerância religiosa, né? É coisa de preto, né? Não tem problema, é coisa de preto, então pode passar o carro em cima. Agora, se de repente você falar, porque eu não aceito, porque Jesus é isso, porque a história da Bíblia é outra. Rapaz, aí você cometeu 355 milhões de pecados, 785 bilhões de crimes e 3 trilhões e não sei quantos bilhões e milhões de ofensas. Fala sério, cara. Entendeu? É assim, a religião, ela é, na verdade, um império psicológico. E muitos pastores youtubianos utilizam isso, porque conhecem como a mente funciona. Eu também conheço e sei como a mente funciona, e conheço muito mais do que eles. Tá? Muito mais. Eu posso falar, conheço muito mais do que eles. Mas eu, de forma alguma, iria fazer isso para enganar as pessoas. Eu tenho meu trabalho, tenho a minha profissão, entendeu? Na qual eu exerço pelo conhecimento profissional que tenho, tá? Mas eu também coloco os meus conhecimentos profissionais e pessoais em prol de ajudar os meus irmãos, ajudar você que está acompanhando esse trabalho, entendeu? De forma alguma eu vou ver você ser enganado, ser feito de. Me desculpa, tá? Mas eu tenho que falar, ser feito de trouxa, entendeu? De bobo, e vou ficar quieto. Não tem como, entendeu? Então, para finalizar essa questão aqui, é impossível que esse pessoal que afirma de que os índios são as tribos perdidas
de Yahoo, de Avé, sei lá, já é de Yehudá, sei lá. Cara, isso é impossível, não tem como, entendeu? São duas estradas totalmente diferentes. Elas não têm como se cruzar. Por mais que eles tentam, não tem como. No Brasil, nós falamos 100% de palavras e dialetos e culturas e entendimentos africanos, aonde quando eu falo africano, eu falo fenício, eu falo egípcio, eu falo, como é que se fala? Etíopes. Falar em etíopes, olha, as músicas falam, viu? Principalmente as músicas antigas da Bahia. Lembra daqueles axés? Olha, dá uma estudadinha lá. Você vai descobrir e vai verificar que a Bahia tem Etiópia. Você sabia que tem um pedaço do reino etíope escondido na Bahia? Você sabia disso? O que a Etiópia está fazendo aqui no Brasil? Detalhe, irmão Cláudio, você falou das bandas, vamos lá, irmãos, procura aí, banda Reflexos. Oxe, principalmente essa é a que mais fala. Irmãos, pesquisem, procura banda Reflexos e veja as músicas. Canto do Senegal, Rainha Ranavalona, enfim, só histórias, irmãos. Hoje, cadê as músicas? Não é tocado. Hoje que você vê é porcaria de música hoje que passa, toca nas rádios. Não tem nem letra. Hoje não tem música. Só som, só ruído. Reforçando isso aí, Elton, das músicas, que hoje eles acabaram com essas músicas. Não existe música, irmão, é só ruído. Elas estavam falando demais. Aí inventaram essa porcaria de sertanejo, essa sofrência, para fazer o povo ficar depressivo, entendeu? Ficar choroso, aquela melação, aquela coisa horrorosa, entendeu? Eles destruíram a cultura de informação. Então, por isso que é importante, para quem tem um pouco de curiosidade, começar a pesquisar e vai ver que realmente a história é muito diferente do que foram contadas para a gente. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. A gente nem, igual você falou, sertanejo, funk, eu nem vou nem chegar nessa questão do funk. Funk, né, dispensa comentários do funk, né? Funk é mais destruidor, mas já praticamente todos os ritmos brasileiros, hoje está difícil você encontrar música. Hoje é só ruído, irmão. É só ruído. E, enfim, e reforçando, irmão Cláudio, a questão dos índios, até os índios falam em dialetos iorubás, banto e quimbundo, irmão. Até os índios falam. Né? E outros dialetos ainda que são da África, irmão. Lembrando que o Brasil era junto com o continente africano, então também era a África. Né? É uma questão, é uma ressalva nessa aí, Cláudio, para a gente colocar como para deixar o povo mais ciente. O Brasil, até muitos anos atrás, não muito assim, era grudado com a África, e o Brasil pertencia à África. É igual você tocou nesse assunto da Etiópia aí, entendeu? É um assunto que nós vamos querer levar para os próximas lives aí, né? Verdade, verdade. Entendeu? Olha, é muito bom participar desse material. Eu acredito não, com certeza nós vamos trazer nos próximos vídeos informações, assim, não digo novas, mas diferente do que vocês têm acompanhado, informações para vocês continuarem analisando e verificar se o conhecimento que vocês acreditam ter, conforme está sendo passado por outras pessoas, eu até acredito que algumas dessas pessoas não estão tão mal intencionadas assim, mas tem outras que estão muito mal intencionadas, entendeu? Então, no via das dúvidas, reforma tudo. No via das dúvidas, reforma... No via das dúvidas, reforma tudo. Reformar como, irmão? Estudando. Vai pesquisar. Tem dúvida? Vai em busca de resposta. Não aceita nada pronto. Entendeu? Não aceite nada pronto. É a mesma coisa de chegar para se formar num curso
e só ficar passando a folha do livro e no final você querer ter todas as respostas, ficar só olhando figura. Isso não vai acontecer. Você tem que ler o livro, você tem que entrar na informação do livro, você tem que conhecer a história que o livro está te contando, entendeu? Você tem que interagir com esse livro, para a partir daí, esses, né? Esses livros. E daí você interage com os professores, vê o resultado do seu conhecimento, e a partir daí você vê se foi aprovado ou não. Então, é a mesma coisa. Estude, pesquise, seja curioso. Olha, os irmãos lá falou esse negócio aí dos iorubá, dos bantos, dos dialetos quimbundo. Pô, vou procurar saber o que é isso. Busca, entendeu? Vai atrás. Ah, então a história de Zumbi dos Palmares não é bem assim. Pô, vou ver como é que é esse negócio. Vai atrás, pesquisem. Não fique somente no que nós estamos falando aqui. Não temos... Muito importante, irmão. Pesquisem mesmo. Não temos intenção nenhuma em querer moldar a cabeça de ninguém. Não temos intenção em cobrar nada para te ajudar. Isso não acontecerá. E o nosso grande prazer é que você realmente se sinta capacitado com você mesmo. Ok? Então, essa é a minha participação no Hangout hoje. Irmão Elton, obrigado aí pelo convite. E será um prazer poder estar presente em outras oportunidades. Quero agradecer também, né, lógico, todos os irmãos, todas as pessoas que acompanharam e que estão acompanhando esse trabalho. E é uma satisfação muito grande poder ser útil para vocês. Show, irmão. Show. Agradeço mesmo, irmãos e irmãs que tiveram um espaço de tempo para nos acompanhar, que nós falamos, e para aqueles irmãos que ainda vão assistir ainda, depende do dia, se vai ser de tarde, à noite, mas pesquisem, irmãos, como o Claudio disse, pesquisem, e os temas aí, né, nas próximas lives, né, Claudio, vai ser temas muito legais. Esse tema do Etiópia é um tema muito bom. É só para dar uma aguçada, né, irmão Claudio? Só para dar uma aguçada, é um tema muito bom. Foram os outros aí que estão por vir ainda, foram os outros. Só para tirar o gásinho da garrafa, sabe? Pronto. Só isso aqui já irmãos, vai ter mais, irmãos, segura o tchan, irmãos. Mas agradeço a todos vocês aí pela live aí. O Claudio fala Hangout, mas é uma live, é o StreamYard, que é uma plataforma muito bom que nos está oferecendo para comunicar com vocês sobre esses fatos aí. E é isso. Pesquisem, irmãos. É isso. Pesquisem, procurem, analisem, vê as bases, vê quem está falando, se realmente é verdade. Se você está em dúvida, pesquisem. É isso, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Ajudar vocês a pesquisar e se evoluir, irmãos. Tranquilo? Tenha uma ótima noite a todos. E até nos próximos vídeos aí. Até mais e a todos aí. Uma boa noite a todos, né? Ou bom dia, ou boa tarde, e que todos estejam bem. Até mais todos e tchau, tchau.